E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá mais uma vez aqui para nossa conversa, nosso bate-papo sobre mais um tema relacionado à educação. E dessa vez eu trouxe um tema bem curioso, polêmico, complexo, né? E inclusive é um dos temas, uma das preocupações, uma das maiores preocupações dos professores se chama indisciplina na sala de aula, né? Se chama indisciplina. Como é difícil, né, ter que lidar, né, como é complexo, na verdade, ter que lidar com estudantes indisciplinados, né? Estudantes que, infelizmente, não conseguem, a princípio, porque a gente vai desenrolar essa conversa aqui e vai refletir sobre muita coisa em cima dessa temática, mas a princípio, né, a gente não consegue compreender muito bem por que esse estudante se comporta desse jeito quando não tem nada aparentemente, né, na sua constituição fisiológica que está impedindo dele ter um comportamento adequado na sala de aula. E isso é muito complexo, né? A gente tenta driblar um pouquinho algumas coisas todos os dias, enfim, algumas vezes as situações são muito insistentes, é difícil, né? Aqui eu quero deixar bem claro que eu compreendo perfeitamente as dificuldades que o professor ele enfrenta quando ele precisa, digamos, mediar, né, essas situações na sala de aula. E ninguém está dizendo aqui que isso é fácil, ninguém está dizendo que isso é rápido, que é uma situação que você resolve com uma determinada estratégia e tá tudo certo. Não, né? Nós estamos falando de seres humanos, né? Nós estamos falando de um movimento dinâmico, né? extremamente dinâmico, que é o ambiente escolar. Então, não tem como, né? Para algumas situações você consegue uma resposta um pouco mais rápida, mas para outras não. Até porque, às vezes, uma resposta rápida não é garantia de permanência. Então, às vezes, um comportamento muda diante de uma postura incisiva, por exemplo, mas tem uma tendência desse comportamento voltar, né? Porque talvez, né, a gente vai refletir um pouco aqui, esse comportamento não seja o adequado, ou ele sozinho não vai resolver o problema, né? Mas o fato é que a indisciplina na sala de aula, ela é um dos principais motivos de queixa dos professores, né? É líder. Qualquer pesquisa que você for verificar, você percebe que a indisciplina, ela aparece com um alto nível, né, de apontamento dos docentes, justamente por quê? Porque ela afeta a atenção na sala de aula, a atenção dos estudantes na sala de aula. Isso já é um fator muito difícil, né? É muito sério, na verdade. Além de, algumas vezes, ela avançar e prejudicar a relação professor-aluno, ela mina, de certa forma, a afetividade que precisa existir nessa relação, né? Existem outras questões que envolvem esse ponto, esse aspecto, porque nós não podemos esquecer que somos seres humanos, né? Então ali existe uma relação entre seres humanos, existe um nível de maturidade, né? A questão da maturidade, seja de que natureza for a sua. De que natureza não, mas de que contexto for a sua ação, a sua atitude como docente, né? Então, aqui a gente está falando de uma forma bem geral, né? A gente não está aqui especificando se eu lido com uma criança muito pequena, se eu lido com um adolescente, um pré-adolescente, um jovem. A gente aqui está falando da questão da indisciplina, né? Claro que as intervenções que se fazem nesse contexto precisam ser adequadas, né? A gente aqui não vai nem abrir espaço para essa discussão porque ela é bem óbvia, né? Eu não vou tratar a indisciplina de um aluno de 10 anos, 9, 8 anos, da mesma forma que eu lido com um adolescente de 14, 15, 16 anos, né? Então eu preciso também ter esse discernimento na forma de abordar a questão, tá? Então isso é indiscutível. O fato é que a gente sempre atribui, né? E eu me coloco como professora também, a gente sempre atribui
algumas questões relacionadas à indisciplina, o que para nós seria, né, identificado como um comportamento indisciplinado. Por exemplo, o uso excessivo do celular na sala de aula. Nossa, que professor não tem esse problema hoje, cada vez mais, né? Conversa paralela, né? As conversas que acontecem no momento inadequado. A princípio, julgamos dessa forma. Do momento inadequado, são conversas que não têm uma relação com o conteúdo que está sendo trabalhado na hora, então isso já prejudica a atenção e aí, enfim, gera essa indisciplina. As provocações, né? As provocações entre os colegas. Às vezes essa provocação, ela, a depender da relação, ela acaba sendo também direcionada ao professor, as demonstrações de indiferença, né? Aquela coisa de você estar dando aula e olha para o rosto, a expressão daquele aluno, daquela aluna que está simplesmente te dando a entender que não está dando a mínima para o que você está fazendo, que não está dando a mínima para a importância, não vê, na verdade, importância naquela aula, na aprendizagem daquele conteúdo. Então, esses são alguns exemplos. A gente poderia aqui falar outros, tá? Mas são exemplos bem pontuados por professores de uma forma geral, tá certo? E aí, não preciso nem dizer que isso tudo e o conjunto disso tudo, né? Porque não é uma coisa só, né? Acontece concomitantemente e acontece pontualmente, né? Mas o fato é que atrapalha o trabalho que o professor pretende realizar na sala, ok? Então isso a gente não pode negar, isso é um fato, acontece mesmo, tá? Só que a gente precisa entender um pouquinho desse universo da indisciplina, né? Fazer algumas separações, porque existe uma coisa chamada violência, que às vezes anda ao lado da indisciplina, às vezes é confundida com indisciplina, e aí a gente precisa também pensar um pouquinho sobre isso, tá? Claro que nosso objetivo enquanto professor, professora, é fazer com que o nosso aluno aprenda, tá? É construir conhecimento. Estamos aqui para isso, vamos lá. A partir do momento que isso não chega ao seu objetivo, que a gente não atinge esse objetivo, né? A gente começa a se inquietar, a gente fica preocupado, porque você planeja tudo ou você não planeja, e aí já é outro ponto que a gente vai tratar também, mas assim, o fato é que você vai lá dar aula, você vai lá construir com os seus estudantes, seus alunos. E aí o que acontece se você não consegue? Por quê? Porque um dos fatores é a indisciplina, né? Então, a gente passa muito tempo, muitas vezes, a gente passa muito tempo, né? Tentando sanar questões que na verdade a gente não consegue resposta de imediato, né? Mas a gente vai tentando buscar alternativas para resolver o problema, né? Eu tô falando aqui do ponto de vista dos professores, né? Mas a gente sabe que a questão da indisciplina ela é tratada pela escola como um todo, né? Ela é responsabilidade de todos que fazem a escola, né? Não vamos aqui deixar que a interpretação recaia sobre o professor. A gente não está falando que o professor é o único responsável pela questão da indisciplina, ok? Ela é responsabilidade de todos que fazem a escola, tá? Mas quando a gente fala da sala de aula, quando a gente fala do gerenciamento da sala, aí sim a gente precisa entender que o professor é quem está à frente desse gerenciamento, né? Então, à medida que ele precisa de ajuda para mediar algumas situações, os outros envolvidos no processo, eles vão fazendo parte, quando é necessário. Mas, a princípio, a gente tem que entender que quem gerencia isso é o professor na sala de aula. E essa questão a gente não pode negar, né? A questão que se levanta, na verdade, a pergunta que se levanta é: quais seriam as melhores maneiras, os métodos, ou chamemos como quisermos, para tentar sanar esse problema, para superar o problema, né? E aí é quando a gente já traz aqui uma pequena reflexão sobre essas diferenciações, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. Tentar identificar de fato quando um comportamento é indisciplinado e quando ele não é.
A gente não pode sair atribuindo toda a inquietação do estudante na sala de aula como indisciplina. Então, precisamos ter um pouco de coerência também nesse ponto, né? Senão a gente vai realmente fazer uma salada e não vai saber nem mais o que está tratando, né? O que está mediando. Então, é muito importante que a gente faça essa separação. Nem todo comportamento inquieto é um comportamento indisciplinado. Então, tenhamos esse bom senso quando a gente for fazer essa separação na sala de aula, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ter na minha cabeça é esse comportamento. A pergunta que eu me faço, esse comportamento é característico, né, de um comportamento indisciplinado, né? Qual é a recorrência desse comportamento? Até que ponto, né, eu não estou conseguindo resposta desse estudante? Então, assim, eu preciso fazer essa reflexão antes de... Porque a gente acaba estereotipando, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba não conseguindo enxergar as soluções, as perspectivas que existem aí para poder resolver o problema. E isso é muito sério, a gente precisa pensar um pouco sobre isso também, tá? Então, vamos lá. Primeira reflexão que a gente faz. Não existem fatores isolados para resolver a dificuldade. Precisamos ter em mente que não é uma atitude apenas que vai resolver o problema. Veja bem, pode ser que surta um efeito positivo, pode ser que surta um efeito imediato, a depender da pessoa com quem você está lidando e a depender do grau de indisciplina que está sendo apresentado. Agora, não quer dizer que é uma regra. A gente sabe que é um conjunto de fatores, de atitudes, inclusive, que fazem com que contribuem para que esse problema possa ter uma diminuição importante ou que ele realmente deixe de existir. E aí a gente precisa pensar que esse conjunto de fatores, ele não cabe só ao professor, ele cabe também a uma comunidade escolar. E aqui a gente está falando de coordenadores pedagógicos, de orientadores, de psicólogos, quando houver, de uma direção, de uma equipe diretiva, da família, né? Eu estou falando da comunidade escolar como um todo. Todos são responsáveis por estas questões, tá? Agora, dentro da sala de aula, a primeira pessoa que precisa gerenciar isso é o professor. E o professor, ele tem um desafio, porque ele não está ali só para gerenciar um comportamento indisciplinado, ele está ali para construir aprendizagem com seus alunos. Esse é o foco, né? Esse é o objetivo. A indisciplina vem como um obstáculo, assim como podem vir outros obstáculos, né? Por exemplo, eu poderia citar aqui falta de recursos pedagógicos, falta de recursos, eu não vou nem dizer pedagógicos, eu vou dizer tecnológicos. Imagina, falta de recurso tecnológico pode gerar um conflito para mim na hora que eu estou dando aula? Pode, é um obstáculo, eu vou ter que transpor? Vou, né? Eu posso ter outros, tá certo? Mas aqui eu tenho a indisciplina como um obstáculo para atingir o meu objetivo, que é fazer o meu aluno aprender. Então, eu vou ter que fazer com que esse obstáculo seja afastado do meu caminho para atingir o objetivo que eu pretendo. Então, aí a gente vai fazer a diferenciação, certo? Entre a indisciplina e a violência. Por que fazer essa separação é importante? Para que a gente tenha mais coerência nas atitudes que a gente vai tomar e para que a gente possa, de fato, identificar quando algo de fato é um comportamento violento e que precisa de uma intervenção muito maior, tá? Quando esse comportamento ele é violento, quando se caracteriza como violência, a gente precisa entender que as intervenções elas precisam ser trazidas por instâncias maiores. Então, a gente também precisa ter isso bem definido na nossa cabeça. Vamos lá. A gente está falando aqui que a violência, né, geralmente, ela é vista como uma falta de educação, um xingamento, um mau comportamento, a violência física, né? A indisciplina muitas vezes entra como um comportamento violento, o vandalismo, né? E a própria falta de valorização do professor. Então, esses são aspectos apontados em pesquisas que, segundo os professores, caracterizariam uma atitude violenta, vamos pensar aqui, uma violação, né?
E aí a gente percebe que tem uma mistura dessa definição, né? Porque é importante fazer a separação entre os atos violentos e as atitudes indisciplinadas, né? Quando a gente faz essa separação, as intervenções que vão ser feitas, elas têm as suas características próprias, que é como eu falei. Então, é importante entender essas diferenças? Sim, para que a gente possa pensar em estratégias adequadas, né? Tenho certeza que alguém já passou por uma situação, ouviu ou presenciou, enfim, estava perto, ou foi com você mesmo essa situação, em que há uma atitude X de um estudante, tá? E aqui eu não vou caracterizar se era indisciplinada ou violenta, eu não vou, mas assim, uma atitude X do estudante, ela foi tratada de uma maneira inadequada e, consequentemente, não se teve uma resposta positiva. Então, quando a gente faz essa diferenciação, até o tom que você usa para tratar a questão, ele tem uma conotação diferente. É como eu falei, diante de uma situação, eu posso ou não precisar de instâncias maiores. O que vai me dizer isso são as características dessa situação. Por isso que eu tenho que ter tranquilidade para tratar dessas questões. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma diferença com vocês entre o que poderia ser indisciplina e o que poderia ser a violência em si, enquanto atitude dentro do ambiente escolar. Primeira coisa, violência. Como é que eu posso identificar situações de violência? Quando essas situações, né, são motivadas por fatores externos à escola, tá? E geralmente elas envolvem eventos que tenham sido causado danos a alguma outra pessoa. Então, a atitude violenta, ela causa um dano direto a uma outra pessoa, ok? E na maioria das vezes ela precisa de uma intervenção do poder público. Então, por exemplo, a assistência social, né? Para quem é professor de escola pública, alguém já pode ter tido que lidar com situações em que foi necessário fazer uso, por exemplo, do conselho tutelar para que uma intervenção pudesse ser feita junto ao estudante. Um exemplo, né? Então, assim, é um exemplo para que a gente entenda quando um comportamento violento, ele é caracterizado como comportamento violento e precisa, algumas vezes, de uma intervenção maior, né? Como o caso do poder público. Porque aí, realmente, a gente está tirando a autonomia da escola, porque a escola não consegue mais fazer ou não consegue fazer diante daquela situação intervenções pedagógicas, medidas pedagógicas, tá? Quando eu preciso agir dessa forma, aí realmente eu não consigo lidar com essa situação e aí eu preciso de ajuda para resolver. Então, essa instância maior, ela chega para me dar o suporte, porque as minhas intervenções pedagógicas, elas não conseguem resolver o problema, elas são insuficientes, certo? Então, perceba, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Agressão física, né? Uma agressão física, um comportamento de agressão física, de violência física constante por parte de uma pessoa em relação a outra, né? Quantos e quantos casos, infelizmente, a gente sabe que acontece não apenas da violência física de um estudante para com o outro, mas também do estudante para com o professor, né? E, lamentavelmente, às vezes o contrário. E aqui a gente não vai entrar nos pormenores dos motivos que geram esse tipo de conflito, né? Mas o fato é que, diante do ponto da violência, do ponto de vista da violência, esse tipo de situação precisa de uma intervenção maior, né? Medidas pedagógicas, vamos chamar assim, não são suficientes, ok? A gente pode falar de homicídios que acontecem, a gente pode falar de brigas recorrentes e que geram dano a uma outra pessoa, o próprio bullying, às vezes, a depender do grau em que ele se encontra, né?
porque existem medidas preventivas para evitar que se chegue a esse ponto, ele também é um ato violento, né? Então, assim, pensando por essa vertente, a gente consegue separar um pouco quando esse estudante está sendo violento e quando ele está sendo indisciplinado. E aí, quando é que ele está sendo indisciplinado? Mas antes, deixa eu só fazer uma observação. Como é que eu poderia prevenir esses atos, esse comportamento violento, né? Vamos pensar aqui assim, com medidas preventivas, né? Para identificar as vulnerabilidades. Então, realmente é um trabalho constante em que é preciso atenção para que se identifique quando esse comportamento ele está sendo realmente um comportamento violento e essa intervenção seja feita antes que algo mais sério aconteça, tá certo? Então, esse acompanhamento é muito importante para sanar ou para evitar alguns problemas no futuro. Mas o que seria um comportamento indisciplinado se eu tenho em mente que o ato violento, o comportamento violento de um estudante, ele tem, digamos, um nível muito mais forte, né? E além dele prejudicar diretamente uma outra pessoa, tá? Ele é direcionado, né? Vamos pensar aqui assim. Já o comportamento indisciplinado, ele não vai causar dano direto a uma pessoa, né? Mas ele vai culminar em comportamentos que geram problemas na convivência escolar. Então, se eu pego aqui conversas paralelas, né? Eu tenho estudantes que insistentemente eles conversam e chamam atenção e conversam novamente, se chama atenção e conversa novamente. Eu sei que a aprendizagem está sendo comprometida. Esse comportamento é violento? Não. É um comportamento indisciplinado. Ele não está causando dano diretamente a uma outra pessoa, mas num conjunto de fatores ele está sim comprometendo a convivência escolar de forma mais harmoniosa. A primeira pessoa que se prejudica é ele mesmo, né? Mas como o nível de maturidade é ainda num grau não suficiente para se compreender isso de imediato, instantaneamente, é necessário que várias intervenções sejam feitas até que esse comportamento ele se modifique. E aqui eu poderia usar o próprio uso do celular como exemplo, porque, de fato, né, a insistência sobre esse uso, a indelicadeza com o professor, né, por parte dos alunos, o que a gente chama de falta de respeito, né, vamos pensar aqui assim, sob esse ponto de vista, e há atitudes que chamam a atenção o tempo todo dos colegas da turma, que na verdade tiram o foco do grupo naquilo que está sendo aprendido. Então, esses exemplos são alguns exemplos que a gente pode citar aqui como exemplos de comportamentos indisciplinados. Que precisa de quê? Que precisa justamente de uma intervenção pedagógica, de uma medida pedagógica. Eu não vou precisar acionar uma instância maior para resolver esses conflitos, essas situações, ok? Então, assim, eu acho que fica um pouco mais claro quando uma atitude corresponde a um ato de violência e quando uma atitude corresponde a um ato indisciplinado, né? Que precisa de uma intervenção pedagógica, ok? E aí vai uma pergunta que é uma pergunta muito interessante. A bagunça, ela sempre está associada à indisciplina, ok? Mas será que toda bagunça, ela é um comportamento indisciplinado, né? Ela é caracterizada como indisciplina? Então, vamos pensar sobre isso aqui. A gente precisa entender uma coisa, né? Quando essa bagunça ela está associada a uma questão de desenvolvimento pedagógico, de organização e de estrutura, de estratégia de ensino, quando ela tem uma finalidade, né? Quando ela está sendo mediada, ela não é indisciplina, ok? Ela não é. Ela só vai se caracterizar como indisciplina quando ela impede que todo esse contexto ele ocorra. Quando ela se torna uma barreira para que
a coisa ande para frente, né? Para que você faça o seu trabalho, para que... Então, assim, compreender isso é importante, principalmente do ponto de vista de quem lidera equipes, né? Eu estou falando de lideranças, coordenadores, orientadores, diretores, eles precisam entender como são as estratégias que esses professores trabalham para que eles possam fazer uma leitura correta do ambiente. Então, essa bagunça, quando ela tem um propósito, um direcionamento, uma mediação e uma finalidade, ela não é indisciplina. Ela vai ser quando nada disso existe e ela acaba surgindo como um fator de impedimento para que as situações de aprendizagem ocorram, tá? Então, que bagunça é essa aqui quando a gente escuta eles falando muito alto, né, e chamando atenção? Que bagunça é essa aqui? Será que é bagunça? Às vezes não é, então a gente precisa identificar o motivo do barulho primeiro, tá? O que é que vai me ajudar a, de repente, dar um pouco mais de leveza, de harmonia aí na sala de aula para que eu possa trabalhar melhor, de fato, as questões pedagógicas com os meus estudantes? Eu diria assim, a gente precisa entender, tem até um livro, deixa eu ver se eu pego aqui o nome do livro, é um livro muito bom sobre isso, com uma linguagem bem interessante, tá? De Celso Antunes, o livro se chama Professor Bonzinho, Aluno Difícil. A questão da indisciplina em sala de aula. Existem muitas na literatura, né, referências para a gente ler um pouco sobre esse tema, para se inteirar, para fazer reflexão, porque eu acho que o caminho é esse, tá? Não existe receita de bolo, não existe receita de bolo. Existem direcionamentos que você pode adotar ou não, né, que você pode refletir sobre eles e tentar adequá-los à necessidade que você tem no momento, mas no fundo, veja bem, são atitudes suas, né, é você que vai conduzi-las. E aí, como eu falei no início desse vídeo, vocês são seres humanos, lidam com seres humanos, e a gente nunca tem, na verdade, a certeza 100% de como os processos eles vão ocorrer. A gente pode se cercar de situações que nos garantam o sucesso, né, da nossa investida em determinada situação, mas a gente não tem 100% de garantia, tá? Então, assim, sim, nós temos às vezes atitudes atitudes inadequadas, né? A gente tem às vezes diante de um aluno indisciplinado, a gente tem, né? E a gente acaba não conduzindo da maneira correta e isso acaba às vezes potencializando mais ainda a situação. Então, assim, não se trata de uma receita de bolo, mas de reflexões que precisam ser feitas para que você atue da forma mais adequada, para que você possa, de maneira mais tranquila, conduzir a situação e, quem sabe, resolvê-la, né? Que esse é o objetivo, para o bem de todos, para o bem daquele estudante que também está perdendo quando tem atitudes que geram indisciplina, tá? Então, esse livro é bem interessante, ele tem uma linguagem bem simples, né? Que vai ajudar um pouquinho na condução, né? Na reflexão, para que você traga para a sala de aula uma condução mais assertiva. Isso, mais assertiva para resolver essas questões de indisciplina, tá? Falei o nome do livro. Tem uma coisa interessante que eu ia dizer antes, que era sobre essas questões de como você planeja a sua aula, né? A gente sabe que uma turma não é igual a outra. A gente precisa pensar muito nisso. Quando a gente tem uma turma de alunos muito agitados, a gente não pode... Dinâmicos. Quando a gente tem uma turma com alunos muito dinâmicos, a gente não pode pensar que intervenções, né, estratégias de aprendizagem vão se adequar da mesma forma que se adequaram naquela turma, que os alunos são mais centrados, que eles conseguem manter mais tempo o foco, né? Que a maioria dos alunos acompanha o processo, né? Não apresenta muito entrave, muita dúvida. Então, assim, tudo isso precisa ser também pensado, tá? Às vezes não funciona uma intervenção que você faz numa turma, numa outra turma que tem características completamente diferentes. Muito pelo contrário, você tem que pensar
em como fazer para que aquela turma com aquelas características acompanhe você, tá certo? Esteja com você ali lado a lado. Me lembrei agora do exemplo dos dedos, né? Me lembrei do exemplo dos dedos, que a gente sempre faz uma relação com os filhos, né? Os nossos filhos, eles não são iguais. Para quem tem mais de um filho, sabe muito bem, como eu, que eles não são iguais, né? E não é uma questão de se é menino ou menina, não. Eles não são iguais. Ainda que sejam do mesmo gênero, eles não são iguais. E aí você muitas vezes não pode querer tratar da mesma forma, né? Às vezes você tem o primeiro filho e você educa de uma forma, mas quando você tenta educar o segundo do mesmo jeito, você começa a perceber que não está tendo sucesso. Por quê? Porque este segundo precisa de uma maneira diferente de intervenção, né? Então, na sala de aula, só para fazer um exemplo aqui, né? Um paralelo, seria justamente isso. Eu não consigo fazer uma intervenção com uma turma que tem X características da mesma forma que eu faço naquela turma que tem Y características. Então, temos sim que ter um repertório para poder fazer isso. E às vezes tem coisas comuns, por exemplo, como uma determinada postura que nós adotamos, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas assim, como uma determinada postura que a gente adota, e essa postura, ela meio que acaba sendo a nossa identidade, né? Mas no meio do caminho, a gente bem sabe que precisa ir criando movimentos. Não dá para, por exemplo, um professor que entra na sala com um nível de rigidez muito forte, ele pode até construir essa identidade sobre ele pode até ser identificado pelos estudantes como aquele professor rígido, né? Mas será que ele obtém sucesso de fato sendo 100% assim o tempo inteiro? Às vezes ele tem atitudes rígidas, mas ele também sabe dialogar. Então, esse equilíbrio ajuda na condução, principalmente nas questões de indisciplina, porque o estudante ele percebe que aquele professor ele age de determinada forma, daquele jeito, em algumas circunstâncias, em alguns momentos ele de fato ele tem aquele posicionamento, mas em outros momentos ele se mostra mais acessível, ele se mostra receptivo, ele se mostra respeitoso, ele gosta de dialogar, ele gosta de compreender, ele chega junto. Então isso faz total diferença, até mesmo para compreender a atitude do professor naquele momento, tá? As pesquisas, e isso é bem... Esse tema de hoje, dessa conversa, é um tema muito presente, né? Ele é muito presente, e eu acho que ele não vai deixar de existir nunca. A gente é que precisa criar situações que nos ajudem a passar, né, por essas circunstâncias, por essas situações da melhor forma possível, tá? E sempre acompanhando, claro, aquilo que a realidade vai nos mostrando. Não tem nem o que falar sobre isso, né? O comportamento das crianças e dos jovens de hoje em dia, hoje especificamente, não é muito próximo, né? É bem diferente do comportamento das crianças há 20, 30 anos atrás, né? Vamos pensar aqui assim. Então, certas circunstâncias que aconteciam, certas situações, elas eram um pouco mais fáceis de resolver, de controlar, tá? Hoje, as crianças e os jovens, eles se sentem mais livres para terem determinadas atitudes, e a gente tem um conjunto de fatores aí, né, que contribuem. A gente tem as questões relacionais, a gente tem as questões familiares, a gente tem as questões sociais, né, socioeconômicas, a gente tem um monte de coisa aí que chega dentro da sala de aula, no ambiente escolar, que converge ali, e que a gente precisa ter uma habilidade para tentar conduzir todas as situações, né? Então já se foi o tempo que o professor só dava aula, já se foi o tempo que eu só precisava dominar minha área de conhecimento, o conteúdo em si, e pronto, né? Já se foi o tempo. A gente precisa sim desenvolver essas habilidades
extremamente necessárias para conduzir as aulas hoje, né, em nossa sala. Mas o fato é que as pesquisas apontam que 32% dos professores gastam muito tempo da sala de aula, né, com questões de indisciplina. Sejam quais forem, tá? A gente não tá aqui fazendo uma lista, mas o fato é que 32% dos professores afirmam que gastam muito tempo com questões de indisciplina dentro do tempo pedagógico, né, que ele tem. Eu não vou nem levar em consideração o cronológico, né? O tempo pedagógico e o tempo cronológico são coisas diferentes. Eu tenho 50 minutos de aula, cronologicamente falando, mas pedagogicamente falando, a gente sabe que não são 50, né? E desses que não são 50, eu ainda tenho que lidar com as questões de indisciplina. E aí, segundo as pesquisas, né, os professores utilizam em média, digamos assim, eles utilizam 20% do tempo com questões de indisciplina, tá? Mas em média 13%. Então, se eu já, cronologicamente, eu tenho 50 minutos, mas pedagogicamente eu já não tenho 50, e eu vou gastar mais ainda um tempo com questões de indisciplina, olha quanto tempo, de fato, eu vou estar voltada para a minha aula, a aula em si, né? E o Brasil é um dos países com mais registro de indisciplina em sala de aula, tá? Então, é algo bem importante aí para a gente conversar, né? Isso aí é indiscutível. Só quem sofre as consequências desses indicadores sabe o quanto eles são desestimulantes. Quem são essas pessoas? Os professores, né? Só quem sabe o quanto isso traz consequências negativas para a sala de aula e o quanto isso desestimula, né, o seu trabalho, são os professores. Então, professor, professora, vocês são os que mais sofrem com os alunos indisciplinados, tá? E isso é fato. Isso é fato. E eu acho que não tem como negar, né? Não tem como florear, vamos pensar aqui assim, essas situações. O que é que tem então? O que é que tem pra gente então? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode pensar sobre isso? Então vamos refletir um pouquinho, tá? Vocês não têm superpoderes. Vocês não têm superpoderes. Que pena. Pena que vocês não têm superpoderes. Nós não temos superpoderes. Mas a gente pode refletir um pouco sobre tudo isso, tentar encontrar onde a gente erra, onde a gente está errando, onde talvez a gente não esteja sendo assertivo, e trazendo e pensando e refletindo e aprendendo como a gente poderia ser mais assertivo. Lembrando que ninguém tem 100% de certeza em absolutamente nada, mas a gente pode experimentar situações e, a depender do resultado que elas nos tragam, a gente pode fazer delas a nossa rotina. E isso já vai ajudar a prevenir comportamentos e, ao longo do tempo, a gente deixa de ter que lidar constantemente com determinadas situações. Então, veja, isso é totalmente possível. Mas a gente precisa parar, refletir, observar e perceber qual é a minha necessidade nesse momento, né? Às vezes não é uma necessidade que está generalizada. Às vezes ela é pontual, né? Quantos e quantos estudantes a gente sabe que às vezes eles se comportam de determinada forma com um professor e com outro não. Já parou para pensar? Então, quando isso acontece, tem uma relação muito forte com a gente mesmo, né? Com a maneira como a gente está conduzindo tudo isso. Então, vamos lá. Rigidez e pulso firme. Olha, sim, é necessário ter o controle, né? O controle saudável, o controle de forma sadia. É importante, é importantíssimo. Você está lidando com pessoas numa faixa etária onde a maturidade para determinadas situações ela ainda não está totalmente construída, ela está no processo de construção. E essa explicação por si só já diz muita coisa, né?
O nosso papel enquanto educadores é fazer essa intervenção, essa orientação. Então não tem para onde correr. É nossa responsabilidade. Agora, quando eu ignoro isso, eu torno a situação mais difícil de lidar. Já ouviu falar naquela expressão, ao invés de bater de frente, negocie? Já ouviu falar nessa expressão? Muitas vezes ela funciona. E não se trata de deixar o outro fazer aquilo que ele quer. Não. Porque você também pode colocar as suas regras. Certo? Então é como se fosse uma negociação mesmo. E aí você que é o adulto da história, né? Você que é a pessoa com mais maturidade no processo, você vai olhar as coisas de uma forma diferente e vai perceber onde de fato você precisa e quando você precisa ser um pouco mais rígido e mais duro, tá? Uma outra coisa que a gente faz muito, resolve comportamento sem aprofundar o motivo daquele comportamento, sem observar, sem mudar a nossa própria postura, inclusive, diante da situação. A gente quer tratar as coisas de uma forma bem pontual, bem ali, bem, né? E às vezes aquele comportamento indisciplinado, ele tem uma origem, ele vem de alguma situação, ele vem de algum contexto. Ele tá querendo mostrar alguma coisa pra gente e a gente precisa entender. Se quiser uma resposta bacana, né? E para que ela possa gerar uma atitude assertiva da nossa parte. Então, é preciso compreender esse comportamento? Sim. Ou procurar compreender, né? E esperar que os alunos... A gente tá falando aqui de algumas escorregadas que a gente dá na condução, tá? Esperar que os alunos, eles adquiram essa consciência espontaneamente. Isso não vai acontecer. Raramente vai acontecer, né? Nessas idades escolares, né? Os estudantes, eles às vezes vão para a escola para estar na escola, para brincar, para estar com os amigos, para socializar, para estar em comunidade. E se você perguntar se ele quer estar na escola para ver o seu conteúdo, professor, muitas vezes ele vai dizer que não, né? E isso não é ofensivo, é perfeitamente compreensível dentro desse contexto, né? Que eu estou tentando aqui conversar com vocês, que eu tô refletindo junto com vocês. Então, assim, é perfeitamente normal. Nós é quem mostramos para eles o quanto é interessante. É isso que a gente faz, né? Porque a princípio eles vão encontrar outras coisas mais interessantes, como o celular, por exemplo, tá? E aí é por isso que a gente vai agora falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, como é que a gente pode conduzir algumas coisas, como é que a gente pode pensar sobre essas situações de maneira que a gente tenha uma atitude mais assertiva em relação ao problema e que a gente possa ter um resultado, e eu não estou falando de resultado imediato, mas de um resultado consistente e permanente, né? Que dá trabalho, mas é possível, é totalmente possível. A escola é um espaço que propicia ao aluno aprendizado da convivência, do relacionamento com pessoas totalmente diferentes. A gente não pode esquecer isso. E aí, é por isso que o trabalho de ensinar, ele requer essas habilidades de mediação. Então, impor acaba não sendo a melhor opção, tá certo? Então, assim, não esqueçamos. A escola, ela também é espaço de convivência, de relações, de aprendizado em relação ao comportamento com o outro. E isso tem total relação com a indisciplina. Então, mas é na escola que a gente aprende que comportamento é mais adequado, né? Mas dentro do nível do respeito e não da imposição, ok? As regras, elas existem, elas precisam existir, mas elas são conduzidas de que maneira, né? De que maneira elas são lembradas, de que maneira elas são trabalhadas no dia a dia, tá? Então vamos lá, primeira dica que eu separei aqui. Dê sentido às aulas. Eu separei eu separei 3 dicas, mas eu vou explicar elas para vocês, tá certo? A primeira delas seria: dê sentido às aulas. O que é dar sentido às aulas? O que para vocês seria dar sentido às aulas?
Ah, Maristela, eu agora vou ter que ficar me preocupando todas as vezes que eu vou dar um conteúdo, de fazer uma relação desse conteúdo com a vida do aluno, por exemplo? Às vezes sim. Se esse conteúdo ele traz elementos que você pode associar à realidade desse estudante, perfeito. Isso vai gerar nele um engajamento. Ele vai se encontrar nesse processo, ele vai se encontrar naquele conteúdo, ele vai se ver. É como um espelho, né? E aí, a gente consegue fazer com que os alunos eles aprendam de maneira mais prática também. Então, quando eu diversifico os meus métodos, né? Quando eu diversifico as minhas estratégias, os meus instrumentos, e não importa em que circunstância, se são instrumentos para verificar a aprendizagem, se são instrumentos para construir a aprendizagem, se são instrumentos para validar, enfim. Quando eu diversifico minha estratégia, gente, eu consigo de alguma forma prender mais a atenção do meu aluno. Eu consigo de alguma forma fazer com que ele se sinta atraído pelo que eu estou fazendo. Porque às vezes ele pode não se identificar com determinada forma. Olha, pensa aqui comigo. Pensa comigo aqui, tá? Imaginem vocês, adultos, sentados numa sala com os seus colegas, não importa. Pode ser o ambiente mais agradável que você possa imaginar, tá? A gente não está falando aqui de conforto do ponto de vista da estrutura física. Isso é outro fator que gera também, tá? Mas assim, vamos pensar aqui, imaginar um pouco. Você está na sala de aula com seus colegas, enfim, 50 minutos, sentados, todos sentados, ouvindo o professor falar e escrever no quadro. Tá? O tempo todo. 50 minutos, você está prestando atenção no professor, ouvindo ele falar, pode estar anotando, e ele está lá copiando no quadro. E algumas vezes você está copiando também. Aí acaba esses 50 minutos, entra outro professor, que passa os mesmos 50 minutos fazendo também a mesma coisa. Aí depois troca mais uma vez o professor e esse professor passa mais 50 minutos fazendo a mesma coisa. Ou então, qualquer um deles passa 2 tempos de 50 minutos fazendo isso. Pensa comigo. Se fosse você que estivesse sentado nessa sala de aula que eu acabei de descrever, como você se sentiria? Você se sentiria motivado? Você se sentiria engajado? Isso dá em você uma vontade de aprender? Gera curiosidade em você para que você possa estar ali, né? A gente precisa parar para pensar sobre isso. A gente sabe que, como os nossos pais falaram pra gente, e às vezes a gente fala para os nossos filhos também, a obrigação deles é estudar. Eles são estudantes, eles têm que estar ali para isso. Ok. Eles estão nessa fase, como nós estivemos um dia, de uma forma mais assídua, né? Vamos pensar que assim, porque estudante nós somos eternamente. Mas, enfim, a gente já esteve ali, ok. Mas hoje em dia, as diferentes possibilidades de interesse desses jovens, dessas crianças, elas são muito diversas. Muito diversas. Sem contar que eu também tenho que lidar com orientações familiares, né, diferentes, né, sobre o comportamento. Então, são conduções muito diversas, tá? Se eu não adequo isso na sala de aula, eu não consigo dar conta. E aí eu me lembro agora de um vídeo que eu fiz, bem curtinho, que falava sobre... acho que eu esqueci. Falava sobre essa questão da indisciplina, mas fala também sobre... eu até digo assim, não há estilos de aprendizagem. A gente falava de estilos de aprendizagem. E eu falava assim, olha, não tenho nada contra o slide. Não tenho nada contra o slide, tá? Tem professor que só usa slide.
Todas as aulas ele está apresentando um slide. Mas é preciso refletir sobre isso. E não tem nada a ver. A aula, ela pode ser expositiva, gente. Não tem problema da aula ser expositiva. Agora, ela não pode ser só expositiva, todas as vezes. Isso gera e pode ser um fator gerador de indisciplina, tá? Então, vamos pensar sobre isso. Dê sentido às aulas, para que os alunos se sintam mais motivados, para que eles possam ficar ali focados e, pelo menos a maior parte do tempo, eles estejam com vocês. Façam isso. Aqueles que têm um comportamento mais exacerbado, vamos pensar aqui assim, né, que têm dificuldade de autocontrole, eles podem e devem ser chamados à responsabilidade. Então, atribuir responsabilidade a esses estudantes que têm mais dificuldade de autocontrole é uma forma de fazer com que ele foque em algo importante naquele momento. Então, isso vai fazer com que você possa dar sua aula e vai fazer com que ele possa parar um pouco para estar na aula, tá? Pensa nisso. Segunda coisa. Sim, eu esqueci de falar para vocês. Tem uma coisa importante, tá? Favorecer a troca de ideias. Eu acho que principalmente os adolescentes. As crianças também têm essa característica, mas os adolescentes também. Favorecer a troca de ideias é muito importante. Às vezes existe uma conversa paralela na sala, às vezes, né? Que tal chamar, né? Abrir, na verdade, instigar esse aluno ou esses alunos que conversam muito a participarem de forma mais oralizada na sala de aula. Quando você faz isso de maneira sutil, das duas uma, ou ele não vai ficar conversando mais porque ele vai ficar com um receio e aí existe uma situação por trás, né, de ser convidado por você para estar no meio do debate, vamos pensar aqui assim, tá? Ou então ele vai se sentir estimulado e ele vai querer fazer isso com frequência e você vai aproveitar esses momentos justamente para dar um pouco de voz. Eu acho que, a depender de como essa situação ela é conduzida, ela é muito benéfica, tá certo? Ela é muito benéfica. Agora, claro que tudo isso com uma medida certa, né? Tudo isso com uma medida certa. A gente não está dizendo que a sala vai se transformar num bate-papo e pronto. E acabou, todo mundo pega a mochila e vai para casa. Não é isso, e não tem que ser isso todas as vezes. Lembra do que eu falei anteriormente da questão de ter diferentes estratégias. Mas eu acho que sim, em alguns momentos, quem vai decidir o que fazer e que estratégia e que atitude tomar é você. A partir do momento que você observa a situação, que você conhece aquele estudante e as características desse estudante, que você entende por que ele está agindo daquela forma, você vai naturalmente escolher uma intervenção mais adequada para aquela situação, para aquela pessoa, certo? Segunda situação, segunda dica, se eu posso chamar assim, né? Uma segunda dica seria: seja coerente. Nossa, eu acho que a coerência é tudo de bom nesse momento, tá? Ser coerente com determinadas atitudes e situações faz com que a gente impeça muitos problemas e elimine outros tantos. Então, eu sei que às vezes a gente tá, como que eu posso dizer? Não tá bem, né? E você tá ali naquela situação em que você não pode deixar de estar, e aí culmina de naquele dia você ter que passar por uma situação complexa, né, de insistência de um estudante com comportamento inadequado, e você vai fazer, vai dar a resposta, você vai dar a resposta de acordo com também os seus estímulos emocionais. Isso é muito comum, né? Não é crime, mas a gente precisa também reconhecer quando a gente não tá bem, para poder ter um pouco mais de coerência nas nossas atitudes, tá certo? Então, essa coerência ela vem justamente da tomada de decisão, da tomada de decisão em relação àquilo que é melhor fazer, que é mais importante. Então, para a indisciplina, ser coerente nas atitudes de acordo com cada situação que você for vivenciar
é extremamente importante. E para isso eu preciso observar, eu preciso perceber e eu preciso entender a realidade desse estudante e por que ele tem determinado comportamento. Terceiro ponto e último, dê voz aos estudantes. Dê voz. Mas essa voz, ela precisa ser direcionada, né? Ela precisa ser colaborativa, porque ela gera comprometimento. Ela gera comprometimento com o próprio processo de aprendizagem. Então, assim, decisões compartilhadas, por exemplo, né, fazer com que o aluno tenha um espaço para expressar seu desejo, sua experiência, faz com que eles se sintam mais engajados até mesmo na própria escola, não apenas na sala de aula, não apenas com o professor, não apenas com o grupo que ele convive todos os dias. Isso vai fazer também com que ele se engaje de uma forma contextualizada, né? Extrapola os limites da sala de aula, certo? Isso é muito importante. A gente não está dizendo que vai fazer tudo que o outro quer, mas o fato de abrirmos espaço para eles entenderem e para eles se expressarem em relação àquilo que eles pensam ou que seja necessidade, enfim, é extremamente importante, tá certo? A gente nunca pode esquecer que a educação ela não pode se resumir ao simples fato de transcrever um conteúdo num caderno, gente, né? Ou de passar horas ou aulas apenas ouvindo o outro falar, né? Isso gera falta de interesse nos estudantes, isso deixa eles entediados, faz com que eles busquem algo mais interessante para fazer, né? É natural, é consequência do contexto em que ele está inserido. E não existe, não é pecado, sabe? Não é pecado. É uma resposta ao estímulo que não existe. Então eu vou procurar algo mais interessante para fazer, porque tá chato. E ninguém precisa estar plantando bananeira para estudante, não. Não é isso. Ninguém está falando disso. Mas é o mínimo que eu posso modificar, né? O mínimo que eu possa fazer para dinamizar, né? Vai me ajudar bastante nessa questão. Com certeza, tá certo? Muitos vão considerar a indisciplina algo imperdoável, né? E vão estereotipar. E quando isso acontece, infelizmente, gera mais dificuldade ainda de conseguir fazer com que aquela situação se modifique. Então, a gente passa a olhar para o estudante e só enxergar a indisciplina dele. Isso faz com que nós não consigamos perceber quanto esse estudante ele acerta, quando a gente não consegue no dia a dia enfatizar as qualidades, porque a gente está sempre preso à indisciplina que ele apresenta, né? Como é que a gente vai estimular a aprendizagem deles se a gente não consegue estimular as qualidades, se a gente não consegue reconhecer essas qualidades, porque nós estamos focados nas questões indisciplinares que aquele estudante apresenta. Então eu estou reconhecendo ele por isso. E isso não ajuda, né? Isso não ajuda porque a gente não consegue girar a chave tão rapidamente assim diante das circunstâncias, tá? Isso vai gerar uma atitude que não é assertiva, uma intervenção ineficaz, uma postura inadequada diante do fato, enfim, uma série de coisas. Então, tem que ligar o sinalzinho de alerta aí em relação a isso, porque isso diz respeito a nós, tá certo? Então, assim, para eu me tornar um professor mais dinâmico e criativo, né, e dar a oportunidade desse estudante aprender de diferentes formas, de ter uma formação humana, né, porque essa questão da indisciplina passa por esse contexto, de ter uma formação humana mais coerente, né, mais assertiva, vamos pensar aqui assim, porque ninguém vai inventar a roda, reinventar a roda, mas a gente pode sim criar oportunidades que serão significativas, né?
a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa entender, refletir, aprender e botar a mão na massa. E tentar sempre, né? Sempre percebendo qual a melhor maneira de chegar naquela situação e tentar resolvê-la. Sempre com a intenção de que ela não aconteça, mas caso ela aconteça, eu estou preparado para fazer a intervenção que é necessária, porque eu compreendo essa situação, eu compreendo um contexto geral, né? Então, ser assertivo diante da indisciplina que se apresenta à minha frente, porque isso vai fazer total diferença no momento em que eu for conduzir as demais situações. E lembrando que essas coisas a gente pensa logo no começo do ano, porque é um momento em que você está estabelecendo relações, estabelecendo conexões, e isso é importante para que você possa já construir preventivamente um caminho com esses estudantes, onde a aprendizagem ela vai fluir, né? E por mais que o estudante tenha questões indisciplinares para serem resolvidas, a condução disso tudo vai fazer toda a diferença. Vai chegar um momento em que, se isso for estabelecido de maneira assertiva, com certeza, ou vai haver uma diminuição, porque ele vai chegar ao ponto da compreensão, ou então a gente consegue chegar na solução do problema, porque a intervenção foi feita exatamente onde deveria ser, como deveria ser, do jeito que deveria ser, ok? Então é isso, tem muito mais coisa pra gente falar sobre indisciplina, mas eu acho que hoje a gente já teve aí um papo bem bacana, bem positivo, para pensar um pouquinho sobre esse ponto. E não esqueçam, né, do livro que eu indico, Celso Antunes, Professor Bonzinho, Aluno Difícil, a questão da indisciplina em sala de aula. Vale a pena essa leitura rápida para a gente se atualizar um pouquinho, né, sobre essas questões que envolvem a disciplina. Eu agradeço a companhia de vocês aqui e um abraço, um beijo para todos. A gente se encontra na próxima.